Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para trabalhar com vocês a nossa revisão da disciplina de Química Geral. Vamos iniciar com o estudo da matéria. Como foi dito anteriormente, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aproveitando, vamos falar um pouquinho das estruturas, da parte da matéria, como que essa pode ser classificada. Em relação aos seus estados físicos, nós temos três principais: o estado sólido da matéria, o estado líquido e o estado gasoso. Quanto ao estado sólido, vamos analisar quanto à questão da sua forma, volume e o seu grau de compressibilidade. No estado sólido, gente, ele tem forma e volume invariável, enquanto a sua compressibilidade ela é muito baixa. Por quê, professor? Porque os átomos da matéria, eles estão muito próximos uns dos outros. Quando nós falamos do estado físico em questão dos líquidos, eles vão apresentar o quê? Forma variável e o volume ele é invariável. Como assim? Bem, se eu pegar um recipiente de 1 litro e encher ele completamente, eu posso ter esse recipiente num formato cúbico, eu posso ter esse recipiente num formato esférico, que ambos vão obter a questão de 1 litro. Mas por que essa diferença? É porque o líquido e os gases fazem parte de um grupo chamado de fluidos. Então eles vão fluir até atingir o volume, o formato do recipiente. Então nesse caso, gente, o líquido ele tem o quê? Forma variável e o volume invariável. E a compressibilidade dele é baixa. Agora, em questão dos gases, eles têm uma característica única. Por quê? Os gases eles têm forma e volume variável e uma alta compressibilidade. Então, fazendo uma analogia, os átomos dos sólidos estão muito próximos uns dos outros, o líquido um pouco distante e os gases muito, mas muito distante uns dos outros. Por isso que os gases eles permitem você comprimir e permitem você dilatar, né? Você estender a questão do seu volume. Ok? Então você tem essas características. É óbvio que nós não restringimos apenas esses três estados físicos. Nós temos, por exemplo, a questão do plasma, mas o nosso interesse, nosso cotidiano, seriam esses três estados. A matéria, gente, ela é estudada há muitos e muitos tempos, né? Há mais de 2000 anos. Como foi dito na aula anterior, a questão de Demócrito e Leucipo, vamos fazer aqui uma linha do tempo do modelo atômico. Né? Vamos pegar o primeiro modelo que foi proposto por Dalton, que ele era o quê? Ele era rígido, esférico, maciço, conhecido como bola de bilhar. Posteriormente, esse modelo ele foi melhorado, ele acabou caindo em desuso porque ele dizia que o átomo seria indivisível. E a partir do próximo cientista, a questão de Thomson, ele através do experimento, ele conseguiu dizer que, não, conseguiu provar que o átomo era divisível. Através, utilizando-se raios catódicos, ele observou, ele constatou que existiam partículas muito menores do que os átomos. Foi ali então que ele descobriu a questão dos prótons e elétrons. O que é o modelo proposto por Thomson? Seria o chamado pudim de passas, porque todo o seu recheio seriam os prótons e os elétrons seriam equivalente às uvas passas. Eles estariam incrustados, não havia movimento. Esse modelo proposto por Thomson, ele foi evoluído para Ernst Rutherford. Foi ali então que ele, através do bombardeamento da lâmina de ouro, ele conseguiu constatar que existia uma região central onde se concentrava a questão da massa do elemento químico, que ele denominou de núcleo, onde se localizavam-se os prótons, e uma região periférica, que ele denominou-se de elétrons. 2 anos depois, Chadwick descobriu-se a questão dos nêutrons. Então, na região central você tem
no núcleo, que existe os prótons e os nêutrons, e ao lado externo, ao lado periférico, nós temos a eletrosfera, onde existe a questão dos elétrons, ok? Em questão da tabela periódica, o que nós podemos dizer? Nós temos um total de 118 elementos químicos, onde esses estão agrupados em questão de linhas denominadas períodos, num total de 7, um total de 18 colunas, denominadas famílias ou grupos. Esses grupos, eles fazem o que? A relação dos elementos químicos que têm propriedades químicas semelhantes. Algumas dessas famílias, elas têm nome próprio. Por exemplo, o grupo 1 é denominado metais alcalinos. O grupo 2, metais alcalinos terrosos. O grupo 18, também denominado de família 0, são os chamados gases nobres. Tá? Então, algumas dessas famílias, eles têm esses nomes particulares. Dentro dos elementos químicos, eles também são classificados entre metálicos, semimetálicos, não metálicos e os gases nobres. Aí você tem a constituição da tabela periódica. Lembrando que ela segue uma ordem crescente do número atômico, que nada mais é a equivalência do número de prótons. Aqui também nós temos as chamadas ligações químicas, que de uma maneira geral elas vêm divididas em 3 partes. A chamada ligação iônica, que acontece entre um elemento que perde elétrons e um elemento que ganha elétrons. Temos a chamada ligação covalente, que é aquela que acontece entre o compartilhamento de elétrons, quando 2 elementos ou mais se ligam entre si e todos eles querem ganhar. E eu tenho as ligações metálicas, que é aqueles elementos que têm o quê? Eles têm uma baixa eletronegatividade, eles não têm uma tendência a segurar o elétron. Então o elétron ele fica saltando de um átomo para o outro, criando o chamado mar de elétrons. Lembrando que esses materiais formados pelas ligações metálicas têm uma alta capacidade, de fazer o deslocamento, por exemplo, da eletricidade. Entre eles aí você tem a questão das superfícies metálicas. Da parte 2, das nossas funções inorgânicas, né? Lembrando, gente, que a química, ela é uma só. Porém, para fins didáticos, nós acabamos fragmentando ela entre química orgânica, química inorgânica, físico-química, e a química inorgânica é uma delas. O que nós temos aqui? Nós temos os grupos, nós temos, por exemplo, os ácidos, cuja principal característica dele é a questão azeda. E olha que fato interessante, quando você pega, a exemplo, um limão ou um abacaxi, com o passar do tempo, ele tende a mudar a sua pigmentação do verde para a coloração amarelo. E aí você tem uma relação, porque conforme ele vai tendo esse tom do amarelo, ele tende a diminuir a sua acidez. Então, quando você pega lá aquele abacaxi, que ele está com o amarelo mais intenso, ele tende a estar menos ácido do que aquele abacaxi mais verde. Olha que legal. Então, aqui em relação às funções ácidos, gente, eles podem ser classificados de diferentes formas, como está colocado na apostila. Nós podemos classificar em oxiácidos, que são aqueles ácidos que têm o oxigênio, né, em sua constituição. Por exemplo, o ácido sulfúrico, que ele é utilizado em fluido de bateria, naquelas baterias mais antigas, né? É o H2SO4. Então, ele tem o oxigênio em sua constituição. Ele é um oxiácido. Aí, o hidrácido, eu tenho, por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico, vendido comercialmente como um ácido muriático. Ele é apenas HCl, ele não tem oxigênio. Ele vem ser classificado como sendo um hidrácido. Podemos classificar pela quantidade de hidrogênios ionizáveis. A exemplo, quando só tem um hidrogênio, ele é um monoácido. Se ele tiver 2, diácido. Se ele tiver 3, triácido.
Se eu tiver 4, tetrácido. Tudo bem? Isso aí é a quantidade de hidrogênios ionizáveis que ele possui. Um outro fator importante está relacionado com o seu grau de ionização. Essa equivalência, essa medida, ela pode ser utilizada tanto para ácidos quanto também para base. Como assim, professor? Um determinado elemento ácido, gente, se ele apresentar o grau de ionização, imagine vocês, eu adicionei em uma solução 1000 partículas de HCl. Dessas 1000 partículas, apenas 50 se ionizaram. Todo o valor abaixo de 5%, quando a ionização não atinge 5%, eu vou chamar essa solução de fraca. Quando o grau de ionização atingir do 5 até os 50, eu vou chamar ela de moderada. Quando o seu grau de ionização atingir o valor acima de 50, eu vou chamar ela de forte. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o ácido muriático que eu falei para vocês, ele tem um grau de ionização de 0,92. Isso significa que 92% em média das moléculas de HCl, elas sofrem ionização. Então, ele tem o quê? Ele tem um grau de ionização extremamente forte. Aqui também é importante a gente estar recapitulando a questão da nomenclatura. Então, eu tenho o quê? Eu tenho os hidrácidos, a exemplo, o HF, ácido fluorídrico. Para você dar nome a um hidrácido, basta trocar a terminação e colocar hídrico. Quando você vai colocar o nome de um oxiácido, aí vai depender em questão do íon que você está relacionando, ela é um pouco diferente. Mas em questão dos hidrácidos, basta colocar a terminação hídrico. Em se tratando da questão das bases, vamos relembrar que são aquelas que têm o pH superior a 7, tem o sabor adstringente. Quando vocês pegam um ácido com uma base, uma reação de neutralização, ocorre a formação de sal, mas a questão de água, Então, quando você tem lá, por exemplo, uma acidez estomacal, você pode neutralizar a mesma com o uso de uma base, Tanto é que é vendido comercialmente o denominado leite de magnésio. Então, você tem aí essas relações com a questão das bases. Em relação aos sais, um produto em questão de uma reação, como comentei aí, entre o ácido e uma base, os sais eles podem ser classificados, você tem sais neutros, vocês têm sal ácidos. Esses sal ácidos são quando o quê? Imagine você, eu coloquei um ácido forte para reagir com uma base fraca. Muitas vezes ela não vai conseguir neutralizar. Então você vai ocorrer a formação de um sal ácido e também o contrário pode acontecer. Eu ter um sal básico, que é quando eu tenho uma base forte, reagindo com um ácido fraco. E a função óxido, Então o óxido aqui são aqueles nossos compostos binários, cuja obrigatoriamente ocorre a presença do oxigênio, E aí nós temos o caso do dióxido de carbono, CO2, nós temos a própria água, que é o H2O, todos eles pertencem à questão da função ácido. E aqui nós temos um fator ambiental muito importante. Por quê? Imaginem vocês, todos os combustíveis fósseis, eles têm como característica a questão do xisto, do carvão, da questão do petróleo. Em questão da sua combustão, eles têm a liberação de enxofre, Nesse processo de queima, eles vão liberar como produto final a questão do SO2, dióxido de enxofre. E se eu atingir o ambiente, ele vai entrar em reação com o oxigênio e vai formar, mais precisamente com meia molécula de oxigênio, e ele vai formar então o trióxido de enxofre, que é o SO3. Esse SO3, ele continua subindo e vai encontrar nas nuvens a molécula de água. Quando ele atinge a água, o H2O com o SO3,
forma justamente um composto denominado de H2SO4, que vem a ser o chamado ácido sulfúrico. É aí então que ocorre a denominada chuva ácida. Tudo bem? Ah, Pedro, me dá outra relação, professor, em questão dos óxidos que é importante. O aquecimento global, que é tema em questão do nosso estudo de caso, tá? Se liguem aí. O que acontece? Diferentemente do que as pessoas acreditam em sua maioria, esse SO2, parte dele acaba subindo, né? Que vai, como eu mostrei nas aulas anteriores, que o CO2 reage com a água formando o ácido carbônico, mas uma outra parte, gente, ele acaba sendo capturado, né? E ele acaba sendo capturado pela água do mar e ele vai alterar o pH da água do mar. O que nós temos como característica? Um fator bem importante aqui. Todo mundo já deve ter assistido, por exemplo, o Nemo, né? Procurando Nemo, é uma sequência de filmes aí. E é o chamado peixe palhaço, e ele tem ali suas cores bem características que ele utiliza como camuflagem para se esconder dos seus predadores. Gente, esse aumento da acidez, que seria a diminuição do pH da água, vai fazer com que esses corais percam ali o seu esconderijo, e isso pode ocasionar um desequilíbrio ecológico, ok? Na unidade 3, nós trabalhamos os chamados cálculos químicos. Vimos que as reações, elas acontecem não com perda ou ganho de algum tipo de átomo, mas não, ocorrem as chamadas transformações. Não tem como você perder massa ou ganhar massa. Essa massa deve ir para algum lugar. Tudo bem? E aí nós temos a questão das proporções. Então, nós vimos lá que nas unidades utilizadas, né, nós temos a questão da gramas, nós temos as miligramas, nós temos a questão do quilo, né, temos a unidade em questão mol, né, então mol ela é uma unidade de medida. Vou fazer um comparativo para vocês. Imagine eu, professor Pedro, vou criar uma unidade chamada de xoxó. Imagine você que eu falo para vocês, alunos, um xoxó vale 10. Se eu perguntar para vocês, se eu tiver 2 xoxó, quanto que eu tenho? Obviamente será 20. 3, 30. É justamente isso, pessoal, o valor de um mol. Um mol é uma referência. Um mol vai valer 6,02 vezes 10 a 23. Mas o que, professor? Depende daquilo que você estiver trabalhando. Pode ser partículas, pode ser moléculas, pode ser íons, pode ser átomos. A questão ela é uma unidade de medida. E quando nós trabalhamos com a questão de átomos, que é um valor muito grande, então procurou-se simplificar. Ao invés de ficar colocando lá, eu tenho lá 3 vezes 10 elevado a 30 átomos de hidrogênio. Procurou-se trabalhar essa questão de 1 ou 2 mols, que simplifica a vida, simplifica o nosso aprendizado. Massa atômica, vamos ver aqui algumas características. Algumas unidades, gente, elas acabaram sendo criadas. E uma delas é a chamada UMA, Unidade de Massa Atômica. O que seria isso? Seria um comparativo. Qual elemento foi utilizado? Foi utilizado o elemento carbono. Ele inteiro, professor? Não. Pegaram 1/12 do carbono e a partir dessa unidade, que deram o nome de unidade de massa atômica, começaram a comparar com os demais elementos químicos, quanto eles eram mais ou menos pesados, digamos assim, tinham mais ou menos massa. Então, quando você pega lá, a exemplo, eu vou pegar o oxigênio, né? 16 UMA. Então, o elemento oxigênio tem 16 vezes maior do que o valor de 1/12 do carbono. Número de entidades. O que nós temos aqui? Nós temos um fator importante, gente, que é a questão
da CNTP, que seria as condições normais de temperatura e pressão. O que seria isso? É quando você faz algumas mensurações controlando. Exemplo, condição normal de temperatura e pressão. Eu vou considerar a temperatura de 0 graus Celsius, ok? 0 graus Celsius. Vou considerar o volume de 22,4 litros e o valor de 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23. Essas são condições da CNTP. Não se esqueçam, se tratou de cálculos químicos, é importante toda a resolução saber se a sua equação ela está devidamente balanceada. Professor, o que significa aquelas letras embaixo de cada elemento? Vai indicar o estado físico de cada um deles. S significa sólido, L significa líquido, G significa estado gasoso e quando aparecer lá o AQ significa que ele se encontra no estado aquoso de cada elemento, ok? Vamos fazer aqui uma exemplificação bem tranquila. De posse de uma tabela periódica, vamos descobrir, por exemplo, quanto que vale 1 mol de gás carbônico. Quais são os passos? Eu tenho o gás carbônico que vem a ser o CO2. Você vai pegar lá, por exemplo, a tabela periódica, vou trabalhar com valores aproximados. O carbono, você vai observar que a massa atômica dele vale 12. Tá? Então, do lado do carbono, vamos colocar 12. O oxigênio vale 16. CO2, então o oxigênio vai aparecer 2 vezes, então seria 16 vezes o 2. O carbono apareceu uma única vez, CO2, 12 vezes 1, 12, 16 vezes 2, 32. Se você pegar o 12 com mais 32, você vai ter um total de 44 gramas por mol. Então ali eu estou indicando para você a massa molecular. Cada mol de gás carbônico, ele vai possuir 44 gramas. Professor, e como que eu faço para obter esse 1 mol? Aí depende. 1 mol vai ter o quê? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Essa é a quantidade de moléculas que você tem que ter de gás carbônico para produzir o valor de 44 gramas. Então imagine vocês, se eu tivesse aqui na minha mão agora 44 gramas de CO2, eu teria 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Bem, pessoal, vamos agora para a nossa última unidade. Falar um pouquinho da parte das reações químicas, da questão do equilíbrio. Vamos relembrar. Nós temos equações, nós temos reações químicas que acontecem quase que instantaneamente. Uma delas é o equipamento do funcionamento do airbag, onde a reação acontece em frações de segundo. Entre outras, no caso da oxidação do ferro, a chamada ferrugem, essa pode levar anos e anos para acontecer. Aqui nós temos o caso do equilíbrio químico. Essa acontece naquelas reações reversíveis, aquelas que acontecem em 2 vias. Vamos relembrar o que vem a ser o equilíbrio químico. É quando as velocidades da reação direta e da reação inversa, elas se igualam. Também é importante lembrar que entre os fatores que podem deslocar o equilíbrio, aquele que altera a constante é a questão da temperatura. Bem, vamos relembrar o que vem a ser uma reação de alta eficiência. É aquela que ela apresenta uma curva muito elevada. Isso significa que bastante do reagente foi consumido e foi produzido uma quantidade de produto significativa. Pois bem, quem pode alterar a questão do equilíbrio químico? Vamos falar lá da sua concentração. Então imagine vocês que o equilíbrio ele foi atingido
e eu altero a quantidade de reagentes desse lado. Obviamente, vamos repensar novamente na balança. A balança ela vai pender para cá. Como que eu posso fazer para que o equilíbrio seja restabelecido? Eu faço com que esses reagentes eles acabam interagindo entre si e acabam formando esse produto, para que a balança volte para o seu estado de equilíbrio. Quando conseguimos alterar a pressão de uma reação reversível, para onde que vai pender essa balança? Pois bem, quando você altera a pressão, os gases ali eles vão se deslocar do local onde você tem um maior volume para o local de menor volume. Ou seja, ele vai sair do local de maior pressão para o local de menor pressão. Lembrando que, em se tratando de reações reversíveis envolvendo-se sólidos, esses daí não vão haver o que? Influência da pressão. Como foi falado hoje no início da revisão, os sólidos têm a capacidade o que? Formato e volume invariável, pois seus átomos estão muito próximos uns dos outros. Outro fator importante é a questão da temperatura. Vamos relembrar dois casos: reações do tipo endotérmica, que são aquelas que absorvem calor, e a reação exotérmica, aquela que acaba liberando o calor. Bem, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer a reação do tipo endotérmica. Se eu perder a questão do calor, eu estarei, nesse caso, favorecendo as reações do tipo exotérmica. Aproveitando aqui, pessoal, para dizer também que a química faz parte do processo da evolução da humanidade. Um pequeno exemplo, a questão do combustível utilizado para meio de locomoção. Começamos com a era do carvão, onde o mesmo ele era queimado e através do seu calor liberado, um trem tinha sua capacidade de deslocamento. Posteriormente, com a descoberta do petróleo, começamos a utilizar entre ele a gasolina, a questão do óleo diesel. Anos depois, foi descoberta a questão das energias renováveis. Por exemplo, as plantas que são ricas em questão de açúcar, teria capacidade, através da fermentação alcoólica, de produzir combustíveis, que é o caso do álcool. E hoje vivemos uma era muito mais tecnológica, onde os veículos estão passando pelo processo de transformação, onde se utiliza-se a questão de bateria e logo, logo, os nossos veículos estarão movidos à questão de hidrogênio. Então, eu gostaria de simplesmente comentar com vocês que a química ela é fundamental, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso processo histórico. E aqui, uma pequena frase onde diz: você nunca sabe que resultado virão de sua ação, mas se você não fizer nada, nunca existirá. Essa frase foi dita por Gandhi e gostaria que vocês continuassem o estudo de vocês. Boa sorte a todos!